Mas hoje nós temos aqui dois irmãos, e eu queria dar alguns poucos minutos, não temos muito tempo, mas vamos dar pelo menos 20 minutos para cada um. É um irmão que veio de Santa Catarina, irmão Sinfrônio, vem cá, Sinfrônio. Vem cá, meu amado. Aleluia. O Senhor vai nos ajudar, porque, amados, este assunto está na minha alma. Glória a Deus, eu tenho orado e pedido do Senhor. Nós marcamos aqui em São Paulo, no dia 29 de março. Ontem nós fizemos a entrega aqui, já distribuímos mais de 25 mil convites. No dia 29 nós temos aqui, amados, um trabalho com a igreja. A nossa proposta é que cada crente traga um ouvinte para o culto no dia 29. É bem por isso que nós vamos fazer o culto no dia 29 lá no Templo Novo. Porque aqui a sede só acomoda os de casa. Se vem gente de fora, temos que mudar de lugar. Então, vamos fazer lá na sede. Mas, amados, leva isso como exemplo na sua cidade. No dia 29, o último domingo do mês de março, fala para a igreja, para cada crente trazer um ouvinte para o culto junto com você. Você sabe o que é que precisa fazer. Os irmãos vão falar sobre isso. O diabo sempre trabalha para impedir que alguém venha para a igreja. Ele promete, mas no dia de vir, arranja um negócio, uma desculpa. Mas você diz, eu vou lá lhe buscar. Eu vou lá lhe buscar na sua casa para levar o culto. Mas os irmãos vão nos ajudar. Sinfrônio. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém? É um prazer poder estar aqui. Agradeço a Deus por esse privilégio, ao pastor José Wélio, por ter nos convidado. Nós estamos lá em Joinville, temos o pastor Sérgio Melfior como nosso presidente. Trago um abraço do nosso pastor presidente, também um abraço do pastor Joari, que é o coordenador do discipulado. Meus irmãos, nós realizamos um seminário, um treinamento com a igreja, treinando a igreja para saber como buscar aqueles irmãos que se desviaram. Então, por isso, nosso ministério que nós levamos até as igrejas se chama Ministério da Reconciliação. Então, hoje eu quero aproveitar esse tempo que eu estou tendo. O seminário que nós realizamos, ele dura 4 horas. Então, eu quero fazer uma pequena síntese e compartilhar com os irmãos algumas verdades sobre o Ministério da Reconciliação. Nós estamos utilizando alguns desenhos que vão aparecer ali. Irmão, poderia, por favor, já colocar para mim? Ok, eu vou pular um pouquinho. Ok, meus irmãos, eu quero então começar falando sobre uma grande fake news que alguns de nós temos acreditado nela. Hoje essa palavra é muito comum, né? Fake news quer dizer notícia falsa. Notícia falsa. Existe uma grande fake news que o diabo preparou para nós, os pastores. E alguns de nós temos acreditado nela. Vamos ver que mentira é essa? Ali, ó, eu vou ler essa mentira. É perda de tempo visitar pessoas desviadas. Já conhecem a verdade e não querem saber de Deus. Você já ouviu pessoas dizendo isso já? Já. Olha, não vale a pena ir atrás desses irmãos que se desviaram. Eles já conhecem a verdade, eles já estiveram conosco. Se a gente for atrás desses irmãos, nós vamos perder tempo e a igreja nem vai crescer por causa disso, porque a gente vai ficar agarrado com pessoas problemáticas. Você já ouviu isso? Já. Deixa eu compartilhar com vocês, irmãos, um pequeno testemunho lá de Joinville. Há mais ou menos 3 anos atrás, um pouquinho mais do que isso, eu morava em Belo Horizonte. Aliás, estou muito feliz em encontrar os irmãos de Belo Horizonte aqui, pastor Paulo, e qual é o nome do pastor mesmo? Isso. Então, meus irmãos, eu fui convidado pelo pastor Sérgio para levar o projeto da reconciliação para Joinville. E tivemos uma experiência muito boa pregando ali no discipulado para o Brasil. E aconteceu uma coisa ali, irmãos, que foi tremendo. Aquela palavra mostrando que aqueles irmãos que se desviaram estão ainda no coração de Deus. Ainda vale a pena procurá-los.
essa palavra, irmãos, ela queimou o coração do pastor presidente. Ela fez o coração dele arder. E então ele disse: nós vamos implantar aqui no campo de Joinville o Ministério da Reconciliação. Nós vamos colocar em prática. E assim foi feito. Todas as congregações, quase 200 congregações. E cada congregação se lembrando dos irmãos que se desviaram. Não mais como problemáticos, mas como pessoas preciosas que ainda estão no coração de Deus. E foram formadas equipes em todas as congregações. Meus irmãos, hoje nós temos quase 6.000 irmãos desviados que já fizeram a decisão de reconciliar com o Senhor Jesus. Quase 6.000. E não para, porque o Ministério da Reconciliação, ele não é uma campanha, não é um evento, não é uma mera opção, não é uma sugestão, mas o Ministério da Reconciliação, meus amados, é um mandamento. Talvez você esteja pensando assim, mas onde está a Bíblia dizendo que ir em busca de quem se perdeu, de quem se desviou, é um mandamento? Vamos olhar só aquela palavra de Jesus. Jesus disse assim, ó: nisso conhecereis se sois os meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Nós só seremos discípulos se tivermos amor uns pelos outros. E quando nós vamos em busca dos irmãos que se perderam, que se desviaram, nós estamos então praticando a maior mensagem de Jesus, que é o amor, a compaixão, a misericórdia. Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês hoje algumas desculpas que são usadas para não ir em busca dos irmãos que se afastaram. Desculpas estas que não é novidade para nenhum de nós aqui. Mas eu queria mencionar algumas. Desculpas que vêm em forma de, às vezes, com cara de teologia, às vezes com aspecto doutrinário, mas argumentos que não têm base bíblica. Aqui no nosso desenho nós temos aquele moço assentado na cadeira. Ele representa aquele crente que frequenta a igreja, que vai, recebe bênção, volta para casa e só fica nisso. 1 ano, 2 anos, ele não se importa com aquelas pessoas que se afastaram do Senhor. E por isso ele tem argumentos para justificar a sua indiferença. Vamos citar o primeiro. Aqui nós temos, por exemplo, ali, ó: eu perdi 1. Não tem problema não, eu vou ganhar 10 no lugar dele. Você já ouviu isso? Meus irmãos, será que ganhar 10 vai nos dar o direito de matar 1? Porque quando você abandona, você mata. Quando você não discipula, quando você não estende a sua mão, você mata. Imagina, por exemplo, você sendo um pai de família, você tem vários filhos, você é jovem ainda. Aí um filho seu fica doente. Aí você leva ele para o médico, mas ele não melhora. Aí você se cansa dele. Aí você chega lá no médico: doutor, está aqui esse menino, já me deu muito serviço, muito trabalho, vamos fazer uma coisa, mata ele, porque eu já desisti dele. Não assusta não, sabe por quê? Eu sou jovem, e eu ainda vou gerar mais outros 10 filhos, e a minha família vai aumentar muito mais. Você faria isso com um filho seu? E como que às vezes nós fazemos isso com um filho na fé, meus irmãos? Quando dizemos saiu 1, Deus vai mandar 10. Nós estamos dizendo que esse 1 já não é importante. E esquecemos que uma alma continua tendo um valor eterno. Você já ouviu alguém dizendo isso? Ó, não vou pregar para quem já conhece o Evangelho. Eu só prego para quem não conhece. Onde está na Bíblia um texto nos proibindo de pregar para alguém que já conhece Jesus? Quem vai restaurar a vida dele, curar a alma dele é Jesus. E sempre vai ser Jesus. Você já ouviu alguém dizendo, tá aqui, ó, saiu porque não era dos nossos. Se fosse um verdadeiro escolhido, ele não teria saído, ele teria resistido à tentação.
Se ele sair, porque ele não é um verdadeiro escolhido. Às vezes, irmãos, o assembleano, ele vira calvinista sem perceber. Porque isso é calvinismo, é heresia. Olha lá o que o nosso amigo está dizendo com a Bíblia na mão. Saiu porque não era dos nossos. Então, se for um verdadeiro escolhido, preocupa não. Ele vai voltar e vai pedir perdão para a igreja. Esse é o argumento que tantos e tantos estão usando. Meus irmãos, vamos quebrar essa cadeira aí, se o nosso irmão acorda, porque existe muita gente precisando voltar para Jesus. Vamos lá, olha aí. O que aconteceu, irmãos? Ele não saiu da cadeira, não, ele se recusou. Caiu da cadeira, quebrou o braço, quebrou o pé, está com o olho roxo. Mas ele tem mais argumento, mais teologia, mais religiosidade. Olha ali o que ele está dizendo, ó. Eu não vou atrás desses irmãos que estão da igreja, não, sabe por quê? É Deus que está varrendo a igreja. É Jesus que está passando vassoura de fogo. Meus irmãos, onde existe na Bíblia um texto nos dizendo que Jesus tem uma vassoura de fogo para varrer as almas? Quem tem vassoura é bruxa. O que Jesus tem em suas mãos são o sangue que ele derramou na cruz, o sangue que lava e purifica o pecador, o sangue que nos redime de todo o pecado. Às vezes nós ouvimos alguém dizendo assim, ó, é Deus que está passando a peneira, irmãos. Não precisa mexer com esse negócio de ministério de reconciliação, não precisa preparar equipes, não precisa ir em busca desses irmãos, não. É a peneira de Jesus. É Jesus peneirando. Meus irmãos, eu lembro de um texto na Bíblia falando peneira. Mas sabe qual é o texto? Aquele quando Jesus conversava com Pedro. E Pedro estava muito fraco. E Jesus disse, Pedro, Satanás está querendo te peneirar, Pedro. Mas eu vou orar por você, Pedro. Eu vou me compadecer. Meus irmãos, o que os crentes estão fazendo? Eles estão tirando a peneira da mão do diabo e jogando ela para a mão de Jesus. Argumentos que são usados no nosso meio, irmãos, para não ter compaixão e nem misericórdia. Você já viu alguém dizendo aquilo ali, ó? Deus está balançando a figueira. Irmãos, Jesus está fazendo a obra, mistério, hein? Jesus está balançando a figueira. E esses crentes que estão saindo, que estão fracos, é Jesus balançando a figueira. Agora eu pergunto, como que nós iremos em busca de alguém que Jesus, um fruto que Jesus jogou fora? Meus irmãos, conceitos errados, eles nos levam a atitudes erradas. Atitudes erradas. Eu lembro que quando me converti, isso na década de 70, eu era apenas um adolescente. E eu ouvi ali naquela igreja uma história que eu achei muito interessante naquela época. Ali um irmão conversando com outro, e o irmão dizia, olha irmão, e falava sobre alguém que tinha se desviado. Eu não lembro mais o nome dele, mas ele se referia a alguém. Então aquele irmão começou a contar uma história para ele. Começou a dizer, irmão, olha, se nós temos uma sacola de laranja, aí se uma laranja fica podre, o que você faz com a laranja podre? Você pega a laranja podre, joga ela fora, e não busca mais não, senão ela vai contaminar todas as outras laranjas. Sabe o que ele estava dizendo? Não procure mais esse irmão que saiu da igreja. Ou seja, ele é como uma laranja podre. Se ele voltar, ele vai nos contaminar com o pecado. Meus irmãos, eu ouvi aquela história, achei até muito bonita. Mas hoje eu não penso mais assim. Eu pergunto para os irmãos que estão aqui, pastores, alguns de vocês já ouviram essa história por aí, entre os irmãos da igreja? Quantos já ouviram a história da laranja podre? Meus irmãos, eu pergunto agora, onde está na Bíblia o texto dizendo que a igreja é uma sacola de laranja? Qual é o capítulo, versículo, qual é o livro que nos diz tal coisa? Meus irmãos, a igreja é o quê? A igreja é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça. E nós somos membros desse corpo.
Cada membro de sua igreja, ele faz parte desse corpo. Meus irmãos, se formos seguir a primícia da laranja podre, teríamos que dizer: o membro da minha igreja machucou. Corta ele, joga ele fora. E não traz ele de volta, não. Já pensou se nós fôssemos fazer isso com o nosso corpo? Imagine você vai trabalhar e aí você pega o martelo, alguns preguinhos, aí você vai consertar a cerca da sua casa, e quando você vai para acertar o preguinho, aí pá! Aí você olha assim, o seu olho está seu dedo roxo. O que você faz com o seu dedo roxo? Traz a faca aqui, corta ele agora aqui, senão esse dedo vai estragar a unha inteira. Faz isso com o membro do seu corpo. Você faz isso com o membro do seu corpo, você machuca. Eu não, irmãos. Se esse dedo machucar, eu vou cuidar direitinho dele, porque eu sei que ele faz parte do corpo. Eu sei que ele pode ser curado e restaurado. Eu sei que ele pode exercer todas as suas funções. Meus amados irmãos, irmãs, Jesus, ele não é o Jesus do facão. Ele é o Jesus do perdão, da misericórdia. É o Jesus que perdoa, é o Jesus que restaura, é o Jesus que revive aqueles que estão mortos, é o Jesus que não desiste daqueles que já desistiram dele. Meus irmãos, quem se afasta de Jesus e retorna ao pecado, ele está indo para o inferno. Verdade. Está indo para o inferno, porque está em pecado. Ele está desobedecendo a Deus. Ele está a caminho do inferno. Mas olha, deixa eu dizer para vocês uma coisa que o Espírito Santo coloca no meu coração nessa manhã. Ele ainda não chegou no inferno. Aqueles crentes lá da sua igreja que se desviaram e voltaram para o pecado, eles estão indo para o inferno porque estão em pecado, estão transgredindo os mandamentos de Deus, mas eles ainda não chegaram no inferno. Ainda existe um lugar no céu para cada um deles, ainda existe um lugar. O sangue de Jesus não está coagulado, o sangue de Jesus ainda lava e purifica todo o pecador que se arrepende e que retorna e que volta para a presença do Senhor. Meus irmãos, se tivéssemos tempo, poderíamos falar sobre tantas e tantas justificativas que nós temos dado para não irmos em busca daqueles que se perderam. Por isso, hoje temos uma estatística alarmante. Hoje nós temos o dobro do lado de fora. Se tem uma igreja de 10 anos, se ela já tem de 100 membros, por exemplo, se ela já tem 10 anos que ela existe, ela tem aproximadamente 200 irmãos que se desviaram. E destes que se desviaram, aproximadamente 70% nunca mais foram procurados por ninguém daquela igreja. Meus irmãos, já estou encerrando, porque eu acho que meus 20 minutinhos já está quase terminando. Eu queria compartilhar com os irmãos alguma coisa sobre o seminário A Reconquista. Queria apresentar para vocês o material que nós usamos para trazer pessoas de volta para Jesus. Talvez os irmãos estejam pensando, mas nós já fizemos. Eu creio que sim, eu creio que você já fez alguma tentativa. Mas eu ia apresentar para vocês, irmãos, uma maneira diferente. Quando você visita um desviado, sabe o que você está fazendo? Você faz uma visita para ele, abre a Bíblia, lê um texto para ele, prega, faz o apelo, aí ele não quer voltar para Jesus, aí você diz, eu já fiz tudo, nunca mais eu volto aqui. Você está dando para ele um copo d'água, um copinho de água como esse, ó. E é muito bom tomar uma aguinha fresquinha quem está com sede. Mas os irmãos que estão fora da igreja, meus queridos, eles não precisam só de um copo d'água. Ele precisa de um amigo, ele precisa de um intercessor, ele precisa de alguém que vá na sua casa, que o discipule, que volte mais vezes, que crie vínculos de amizade com ele, que o abrace, que o ajude, que leve para ele a cura. Muitos estão dizendo assim, eu quero voltar, mas eu não tenho força. Eu não tenho força. Meus irmãos, a maioria deles não tem força mesmo, nós precisamos estar indo, fazendo um trabalho de discipulado. E nós temos usado já por muitos anos este material para trabalhar com irmãos que se desviaram. Aqui nós temos o primeiro livro que se chama Não Desistir de Você. Um livro que nós usamos para iniciar
o discipulado a alguém que está afastado de Jesus, levando na primeira visita. Temos o livro Não Desistir de Você, é o livro que nós usamos na segunda visita, para dar continuidade ao discipulado, ao relacionamento. O primeiro mostra para ele que existe esperança para ele, mas o segundo já trata com a ferida, com a mágoa, com o rancor. Eu não estou aqui de maneira alguma dizendo que nós vamos passar a mão na cabeça do desviado que estão em pecado, não. Não, irmão. O pecado mata, o pecado entristece o coração de Deus, o pecado é mau, o pecado é perverso. Nós iremos odiar o pecado, mas vamos amar o pecador e tirar ele do pecado. Então, o segundo livro trata das feridas. E quando esse irmão é visitar, recebe muitas visitas, aí criamos com ele vínculo de amizade, criamos com ele um relacionamento. Quando ele está pronto para voltar para Jesus, então nós fazemos também um culto que nós chamamos de culto do amigo. Esse culto é o dia em que todos os irmãos da igreja estão desafiados a levar aquele irmão que visitou e trabalhou, aquele irmão desviado. Então ali nós temos hinos de reconciliação, nós temos pregação dentro do tema, nós fazemos apelo, e quando ele volta, nós não podemos abandonar o irmão porque voltou. Não, irmãos. Existe uma ideia errada dizendo que o desviado quando volta, ele não precisa de discipular, não, ele está pronto, já ora, já prega. Mentira. Quando ele volta, irmãos, ele vem ferido. Então, um minuto só, já vou concluir aqui, tá? Por favor. Então, meus irmãos, o terceiro livro é um material que nós usamos para discipular este irmão que volta para Jesus. Na verdade, nós temos um projeto, e se os irmãos quiserem saber um pouquinho mais, você pode ir lá na internet, nós temos lá no YouTube um canal que ajuda as igrejas que estão implantando o Ministério da Reconciliação. É só você escrever lá o meu nome, que é Sinfrônio Jardim, Sinfrônio com S, Jardim, e aí você já consegue chegar lá. Okay? E os pastores quiserem adquirir todo o nosso material, aqui nós temos o material completo, todo ele, e temos um desconto, né? Inclusive temos PowerPoint, que são as ilustrações que nós usamos. Lá atrás tem o irmão Adilson, ele pode estar vendendo para você. E temos esse livro aqui, o livro Onde Está o Seu Irmão, que trata sobre este assunto. Temos o livro A Reconquista, que também trata deste assunto. Ok, meus irmãos, Deus abençoe. Eu agradeço muito ao pastor Zé Wellington pela oportunidade. Tá? Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Meus amados, é pena que nós não temos muito tempo, mas para complementar o que o pastor Sinfrônio nos falou, este é um assunto de suma importância. É pena que não interessa a alguns, não sei o porquê. Não sei o porquê. Talvez não sabem que há uma diferença entre ser pai e ser padrasto. O pai que gera tem amor pelos filhos. O padrasto tem muito padrasto. A amada vai lá, recebe a igreja. Para mim, eu me recordo, nós tivemos um problema aqui numa cidade do interior de São Paulo, no tempo do pastor Cícero. Eu contei 42 comissões que foram visitar lá aquele campo por causa do problema, porque a igreja estava indo embora. Na última comissão eu fui, andado pelo pastor, sabe o que me disse aquele pastor? Ele disse, olha aqui, deve ter ainda uns 500 crentes. Se 400 foram embora, eu sou pastor dos 100. Verdadeiro padrasto, que não tem amor pelos filhos na fé. Mas eu disse, encerrando, abra sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5. Meus irmãos, a música esquece do que diz Paulo. Versículo de número 18 a seguir diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos
embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, isto é Bíblia, palavra de Deus para o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Senhora, os irmãos que quiserem adquirir esse material com o pastor Sinfrônio, é muito importante e vai lhe ajudar muito nesse trabalho